Fala galera, pessoal, essa aqui é a nossa aula de número 76. Nessa aula aqui agora nós vamos aprender a multiplicar números racionais na forma fracionária, tá? Por que na forma fracionária eu estou especificando aqui? Porque o número com vírgula, ele também é um número racional, tá? Porque o número com vírgula eu consigo escrever ele na forma de fração. Mas nós vamos focar agora nas frações. Pega uma fração, multiplica por outra fração, tá bom? Lembrando que a multiplicação, pessoal, ela pode ser não só de duas, mas de mais de duas frações. Por exemplo, se eu quiser, eu posso multiplicar 3 frações, 4 frações, quantas frações vocês quiserem, tá bom? Aqui, às vezes, eu mostro para vocês a aplicação só em duas, mas, assim, quando tiver mais de duas, vocês podem proceder da mesma forma, tá? Então, aqui, para multiplicar 3 frações, vocês vão observar esses 3 pontos aqui, ó. Primeira coisa, olha só. Primeira coisa, multiplicamos os numeradores entre si, tá? Vamos recordar aqui. Como que uma fração é dividida? Seguinte, o número de cima de uma fração, igual essa fração aqui, ó, 2/3. O número de cima, ele é chamado de numerador, e o número de baixo de denominador. Em toda fração, o número de cima é chamado de numerador e o de baixo denominador, tá? Então, o primeiro ponto aqui a ser observado, né, é fazer o quê? Ó, multiplicarmos os numeradores entre si. Quer dizer, se eu tenho essa fração 2/3, ela está multiplicando, tá? Multiplicando pela outra aqui, correto? Então, esse pontinho aqui representa a multiplicação, tá bom? Então, tem essa fração 2/3 multiplicado por 1/7, tá? Então, aqui fala, ó, multiplicamos os denominadores entre si. Quer dizer, eu vou multiplicar o número de cima vezes o número de cima aqui, ok? Depois, segundo ponto a ser observado, multiplicamos os denominadores entre si. Então, quer dizer, eu vou multiplicar o de baixo vezes o de baixo? Sim, pessoal. Multiplicação de frações é isso. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo, tá? A multiplicação de frações, gente, ela é mais fácil do que a soma. Lembra que a soma... se os denominadores forem iguais, a gente conserva o denominador e resolve em cima. Agora, se os denominadores forem diferentes, eu não posso somar. Aí eu tenho que fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Para igualar a parte de baixo, para depois eu resolver a parte de cima, certo? A multiplicação é super fácil, pessoal. Multiplicar duas frações, como que é? Simplesmente em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Só isso, pessoal, tá? E por último aqui, uma coisa que precisa ser observada. Aplicamos as regras de sinais da multiplicação, né? Como assim? Se essa minha fração aqui for positiva, e se eu estiver multiplicando ela por essa outra fração positiva, quer dizer que o resultado vai dar positivo. Igual multiplicação, gente, normal. Então, a gente tem que observar o sinal. Por quê? Porque se você está multiplicando qualquer tipo de número, seja número inteiro, seja fração, ele tem sinal, tá bom? Todo número carrega um sinal junto com ele, tá bom? Aí nós vamos aplicar aquela regrinha de sinais. Lembra, ó? Mais vezes mais é mais. Menos vezes menos também é mais. Então, quando que o resultado vai dar negativo? Quando for diferente. Menos vezes mais, menos. Ou então, mais vezes menos, menos também. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esses 4 exemplos aqui, tá? A, B, C, D. E aqui embaixo eu fiz um outro exemplo contendo 3 frações, tá? Esses de cima tem 2 frações, de baixo tem 3. Vamos fazer aqui primeiramente o A. Olha só. Eu tenho essa fração aqui, ó. 2/3 vezes 1/7. Tá bom? Então, primeira coisa que você vai observar, os sinais, eu vou multiplicar eles, ó. Aí você olha aqui, essa fração 2/3, que sinal ela tem? Não apareceu o sinal, não é? Quando não aparece, quer dizer que é positivo, tá? Então, o 2/3 é uma fração positiva e 1/7 também é uma fração positiva, tá? Então, vai ficar, ó, mais vezes o mais, quer dizer que o meu resultado aqui vai dar o quê? Mais. Aí, mais. Agora, em cima vezes em cima, 2 vezes 1, 2. Pronto. Embaixo, 3 vezes 7 vai dar quanto? 21. Então tá aí, meu resultado é mais 2/21. Só isso, pessoal. Vamos lá, próxima. Só que essa aqui agora tem um detalhe, ó. Essa primeira fração é negativa. Gente, vocês têm que aprender a trabalhar com número positivo e negativo. Você não vai ficar a vida inteira só fazendo conta de número positivo. Não, você tem que lembrar que existem os negativos também, tá bom? Então, seja a operação que for, adição, subtração, multiplicação, divisão, sempre a gente tem que aprender a trabalhar com número positivo e com número negativo, tá?
Olha só, eu tenho duas frações aqui. A minha primeira fração ela é negativa, olha o sinal de menos aqui antes dela, tá? E a segunda aqui não tem um sinal aqui, ó, quer dizer que ela é positiva, tá? Então, vou multiplicar primeiro o sinal, ó. Menos vezes o mais da outra vai dar o quê? Vai dar menos. E agora, eu multiplico as minhas frações, olha só. Em cima vezes em cima, 1 vezes 4, 4. 5 vezes 5, 25, tá? Dá para eu simplificar essa fração aqui? Não dá, então fica assim, menos 4 sobre 25. Essa aqui também, da mesma forma, não tem como eu simplificar ela, então permanece assim. Olha só, essa fração aqui, a primeira, ó, a letra C, essa fração, a primeira, ela é negativa, ó, menos 7 sobre 3, vezes menos 1 sobre 2. Então, essa segunda fração aqui também é negativa. Aí você pergunta, por que que apareceu o sinal de o parênteses? Para elas, a multiplicação ficar separada. Quer ver só? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse parênteses aqui só para você ver o tanto que vai ficar estranho, ó. Olha só. Eu vou colocar assim, ó. Olha só, o tanto ficou esquisito. Olha só, menos 7 sobre 3 vezes, tá vendo? Esse é por conta disso aqui. A gente coloca o parênteses para separar isso aqui. Tá vendo que eu tenho um vezes e um menos? Tá vendo? Uma multiplicação e um menos, sinal de menos, subtração. Quer dizer, sempre que tiver duas operações juntas, uma com a outra, a gente coloca um parênteses para separar, tá vendo? Então eu separei, ó, com parênteses eu separei a multiplicação e essa subtraçãozinha aqui, ó. Esse número negativo está subtraindo, então número negativo quer dizer que está subtraindo. Então eu separei, ó, o vezes do menos, tá bom? A multiplicação da divisão. Então o parênteses serve só para isso, a gente geralmente utiliza ele para separar quando tem duas operações juntas uma da outra, tá bom? Vamos lá. Então tem aqui, ó, menos vezes menos aqui da outra fração, tá vendo? Essa fração é menos, essa fração também é menos. Então menos vezes menos vai dar o quê de resultado? Mais, tá aí. Agora, o resultado da minha fração, ó. Em cima vezes em cima. Fez o sinal, pronto, agora não me preocupa mais com o sinal. Agora eu vou fazer os números, ó. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 2, 6. Pronto, então o resultado meu é mais 7 sobre 6, tá? Lembrando que resultado onde o sinal é positivo não precisa colocar não, tá bom? Só é obrigado a colocar quando for menos, tá? Mas eu tô colocando aqui só para enfatizar o sinal, tá bom? Vamos lá, letra D, ó. Eu tenho essa minha fração, essa primeira aqui, ela é positiva, tá? Por isso não apareceu o sinal, vezes a outra fração negativa, tá bom? Coloquei parênteses para poder separar esse vezes aqui desse menos aqui, tá bom? Vamos lá, ó. A primeira fração positiva, então, ó, mais vezes menos deixa eu colocar aqui, é menos, lá, menos. E agora a fração, tá? Multiplico em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Então vai ficar, ó, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Portanto, a minha resposta é menos 3 sobre 20, tá? E para finalizar, eu vou fazer essa fração aqui com 3 números, tá? Olha só. Aí assim, ó, eu vou multiplicando os sinais, gente. Olha só, tem 3 sinais, multiplico os 3 sinais. Olha só, aqui é positiva, a do meio é negativa e a do final é positiva. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, mais, ó, a primeira, mais, não é? Então, vai ficar assim, ó, mais dessa, vezes menos, menos, vezes o mais da outra, continua menos, tá? Então, menos, tá? O resultado é menos. Agora eu vou multiplicar, fazer a minha fração aqui, multiplicar em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Olha só o que vai acontecer, ó. 1 vezes 2, 2, vezes o 1, 2, embaixo. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, 30. Então, ficou o quê? Menos 2 sobre 30, tá? Menos 2 sobre 30. Tem bolei pra falar aqui. Só que tem um detalhe, essa fração aqui, ela tem como a gente simplificar ela. Dá para dividir em cima e embaixo por um mesmo número, ela vai ficar menor. Ela vai se tornar uma fração equivalente. Quer ver só? Vou dividir em cima por 2. Ela continua negativa, tá? O sinal dela não modifica, tá? O que vai modificar os números da fração. Então, olha só. Eu vou dividir em cima por 2. Vai dar o quê? Vai dar 1. E divido embaixo por 2 vai dar quanto? Vai dar 15. Então, vai ficar como? 1 sobre 15. Ou seja, menos 1 sobre 15. Aí é a minha fração. Sempre a gente apresenta uma fração na forma simplificada, tá bom? Que é o que? Você simplificar a sua fração. E aqui agora não tem como mais eu simplificar. Então, minha resposta é menos 1 sobre 15. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Multiplicação de frações, galera, é muito fácil, tá bom? É só você lembrar, ó. Multiplica os sinais, depois você faz em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Só isso. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Ficamos por aqui e fui!